Olá, seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula do Projeto Curumá, Sabedoria Revelada de Deus, aulas de teologia rápidas, mas com ensinamentos abençoadíssimos para você. Como a gente combinou, nossas aulas são de 5 a 10 minutinhos e eu quero passar para vocês hoje uma curiosidade muito interessante sobre os materiais utilizados na escrita da Bíblia. E antes de falar na escrita, algo muito importante da gente saber é sobre uma coisa chamada tradição oral. O que é a tradição oral? Você já percebeu que existem histórias que o pai conta para o filho conta para o neto, a avó conta para a filha, que conta para a neta, que conta para a bisneta e assim sucessivamente? São histórias que não estão registradas muitas vezes no papel, mas são histórias que vão passando de geração em geração. Isso é a tradição oral. Então, quando as pessoas não tinham muito acesso a livros, quando não tinha ainda escrita, e mesmo hoje em dia, existem muitas e muitas histórias que são passadas para nós de geração em geração. Isso se chama tradição oral. E essa tradição oral, ela foi também muito utilizada na escrita da Bíblia, muito utilizada para repassar, para transcrever e para perpetuar as histórias bíblicas, aquela revelação de Deus. Da mesma forma como existem os irmãos Grimm na Alemanha, que compilaram contos de fada, que compilaram essas histórias, na Bíblia também existiram os compiladores. Então, Moisés foi aquele que registrou o Pentateuco, por exemplo. Mas essas histórias foram indo de geração em geração até serem registradas. Então, muito do que nós temos, muito do que se perpetuou, do que se preservou da revelação de Deus, foi passada de geração em geração através da tradição oral. E os materiais da escrita que foram utilizados para escrever a Bíblia são papiro. O papiro foi de uma planta aquática. Ele é a entrecasca dessa planta aquática e foi passado de geração em geração, desde 3.000 anos antes de Cristo até ainda o início da era cristã. O papiro era muito utilizado, amplamente utilizado para a escrita. Eles usavam materiais pontiagudos, que a gente vai falar numa outra aula, para escrever sobre esses materiais. Então, o papiro é feito dessa planta aquática e depois nós temos o pergaminho, que é um material um pouco mais atual, já do início da era cristã, já da nossa era, né? Mas era de material mais resistente. Que material é esse? O pele de animais, geralmente cabras e cabritos e outros animais que eram utilizados para a fabricação deste pergaminho. Ele era muito utilizado e existia uma fabricação em maior escala numa cidade da Ásia Menor chamada Pérgamo. E por isso ficou chamado de pergaminho. Tanto o papiro como o pergaminho, eles eram armazenados, guardados em rolos. Então esses rolos que até hoje a gente tem essa ilustração, né, dos rolos, e lá em Jeremias, Ezequiel e até mesmo em Apocalipse falam desses rolos, era por isso, porque eles eram enrolados, tanto o papiro quanto o pergaminho. Outros materiais também foram utilizados, o velino e o óstraco e também os tabletes de argila e os tabletes de cera. Os tabletes de argila eram molhados, ainda como a gente tem hoje, né? E eram escritos nesse material, com materiais pontiagudos, e depois eles ficavam secando como tijolo, e aí esse material ficava perpetuado, esse escrito ficava preservado.
Amém? Esses são os materiais mais utilizados para a escrita da Bíblia. Depois nós temos também alguns outros materiais, que é o códice ou livro. Então já tem esse formato de livro que a gente tem hoje. Tudo bem? Esse então foi o estudo sobre os materiais utilizados na escrita da Bíblia. Fica guardado aí, papiro, que é de vegetal, o pergaminho, que é de animal, a argila, que é mineral, né? E também o velino, que é de um animalzinho, de animaizinhos mais novinhos e que também era utilizado para escrita e até mesmo era tingido. Amém? Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe, não esqueça do joinha, nos ajuda muito o joinha, e continue acompanhando as nossas videoaulas do Projeto Cormá, que é sabedoria revelada de Deus, teologia e Bíblia acessível para você. Acesso a todos de forma gratuita. Eu sou a professora Adriana Henrique Fagundes e estarei com você daqui a pouco na nossa 12ª aula do nosso curso online. Que Deus te abençoe e até a próxima!